Esta história foi baseada em relatos enviados por nossos inscritos e editada por mim. Os nomes foram trocados para manter o anonimato. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like para ajudar a gente e comenta aí embaixo o que achou da história. O sol castigava as ruas empoeiradas de Palmeira, uma pequena cidade no interior do Paraná. Aos 21 anos, órfã e sozinha no mundo, Sofia carregava apenas uma pequena mochila e a esperança de encontrar um trabalho qualquer que lhe desse um teto e um prato de comida. Seus cabelos loiros, quase brancos pelo sol, emolduravam um rosto delicado, com olhos azuis que refletiam uma fragilidade quase etérea, mas também uma resiliência que a fizera sobreviver até ali. Ela não tinha para onde ir, ninguém a quem recorrer. Sua jornada era guiada por um desespero silencioso e a urgência de uma vida que precisava começar. Ela caminhava de mercadinho em mercadinho, as placas de "precisa-se" se tornando cada vez mais raras. Cada não era um golpe, uma pontada de desilusão. O medo de que a noite chegasse e ela não tivesse onde dormir apertava seu peito. Foi no Mercado do Povo, um estabelecimento antigo com fachada desbotada, que seu destino tomou um rumo inesperado. Ela viu a placa de "vaga aberta", mas o cartaz pendurado torto parecia zombar de sua última esperança. Enquanto Sofia tentava reunir coragem para entrar, um homem surgiu da porta lateral que parecia levar aos fundos do mercado. Ele era alto, com seus 60 e poucos anos, cabelos grisalhos bem cortados e um olhar penetrante que parecia ter visto muito da vida. Vestia uma camisa de flanela e calças jeans, um visual simples que, no entanto, não escondia uma aura de prosperidade e autoridade. Era o Sr. Elias, dono do mercado e de vastas terras na região. Ele a observou por um instante, seu olhar percorrendo a figura miúda de Sofia, a mochila gasta, a expressão de cansaço em seu rosto jovem. Uma ideia sutil e audaciosa começou a germinar em sua mente experiente. Ele se aproximou, a voz grave, mas surpreendentemente suave. "Posso ajudar, moça?" Parece um pouco perdida. Sofia ergueu os olhos assustada, mas rapidamente se recompôs. A necessidade falava mais alto que a timidez. "Estou procurando emprego, senhor. Qualquer coisa. Preciso de um lugar para ficar e comida. Estou sozinha no mundo." A confissão brotou dela com uma honestidade brutal. O Sr. Elias sorriu. Um sorriso que não alcançava os olhos, mas que carregava uma certa ambiguidade. Ele viu a beleza inocente de Sofia, a vulnerabilidade que a tornava, para ele, ainda mais atraente. Viu nela não apenas uma trabalhadora em potencial, mas uma oportunidade única para preencher um vazio em sua própria vida. Viúvo há anos, vivia em uma casa grande e silenciosa, sentindo o peso da solidão. Aquela jovem, tão frágil e desamparada, parecia a resposta para seus anseios mais íntimos. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. "Eu posso oferecer um emprego para você, sim, e um lugar para morar, casa e comida." Sofia sentiu um raio de esperança, mas o sorriso dele se aprofundou e um brilho diferente surgiu em seus olhos. "Mas há uma condição, moça. Você precisaria permitir que eu desfrute um pouco mais da sua companhia. Seria uma compensação, um extra pela minha ajuda, entende?" A frase dele, embora velada, atingiu Sofia com o peso de uma martelada. Ela não era ingênua. A intuição lhe dizia exatamente o que ele queria. O sangue subiu ao seu rosto, mas o desespero de sua situação sufocou a vergonha. Ela olhou para as ruas vazias, para a perspectiva de dormir ao relento, e a proposta, por mais chocante que fosse, pareceu a única saída. Ela o fitou, buscando nos olhos dele algo além daquele desejo explícito. Viu a solidão, a carência de um homem que parecia ter tudo, menos afeto. Uma compreensão estranha, quase empática, surgiu nela. Ele não parecia um monstro,
Apenas um homem sozinho. O senhor está carente, não está? Sofia perguntou. Ai, Ju, sei. Voz baixa, quase um sussurro. A ousadia da pergunta surpreendeu até a ela mesma. Elias, pego de surpresa pela franqueza dela, assentiu lentamente. Sim, moça, muito carente. E você me parece alguém que poderia me fazer companhia, me trazer um pouco de luz a esta casa grande e fria. Sofia respirou fundo. Aquele era um pacto, uma negociação em que ela não tinha muito a oferecer além de si mesma, mas ela estabeleceria seus termos. Eu posso concordar com isso, senhor, ela disse, a voz mais firme agora. Mas precisaremos pensar nos termos, para que ambos fiquem confortáveis. Ela hesitou por um instante, o rubor em suas bochechas voltando com força. E o senhor precisa ter um pouco de paciência. Eu sou muito inocente ainda. Não sei muito sobre essas coisas. O sorriso de Elias se alargou. Um sorriso que, para Sofia, parecia uma mistura de triunfo e uma estranha ternura. A confissão de sua inocência parecia atiçar ainda mais o interesse dele. Paciência é o que não me falta, moça. E sobre os termos, faremos o que for melhor para nós dois. Venha, vamos para minha casa. Você terá um quarto, comida e começaremos a conversar sobre o seu trabalho. Sofia seguiu-o, o coração batendo descompassado. O mercado do povo ficava para trás, e à frente estava uma casa desconhecida, um homem que acabara de fazer uma proposta indecente e um futuro incerto, mas que, paradoxalmente, trazia uma ponta de esperança. A tensão no ar era palpável, e a ambiguidade da situação parecia envolvê-la como um véu. Aquela era a encruzilhada de sua vida, e ela acabara de escolher o caminho menos convencional. A casa do senhor Elias, na periferia da cidade, era de fato grande e imponente, com um portão de ferro trabalhado e um jardim bem cuidado. Por dentro era um museu de móveis antigos, cristais e silêncio. Um silêncio que Sofia sentia pesar nos ombros. Elias a levou até um quarto de hóspedes espaçoso, com uma cama grande e um armário vazio. Fique à vontade, Sofia. Descanse. Depois conversamos sobre o jantar e sobre os detalhes do seu trabalho aqui no mercado e sobre o restante. A última parte foi dita com um sorriso que prometia e exigia, um convite que a deixava sem ar. Primeiros dias na casa de Elias foram uma dança delicada entre a gratidão e a apreensão. Sofia começou a trabalhar no mercado, organizando prateleiras, atendendo clientes, aprendendo a rotina. Elias era um patrão exigente, mas justo. Ele a observava do balcão, seus olhos seguindo cada movimento dela, um brilho que não passava, despercebido. À noite, na casa, a atmosfera mudava. O jantar era servido em uma mesa grande, onde apenas os dois se sentavam, o silêncio preenchido apenas pelo tilintar dos talheres. As conversas se tornaram mais íntimas, mais carregadas de segundas intenções. Elias falava sobre sua vida, a solidão após a morte da esposa, a falta de companhia. Ele descrevia sua vida como um livro aberto, mas com páginas que só ele podia realmente ler. Sofia, por sua vez, compartilhava fragmentos de sua própria história, a orfandade, a luta pela sobrevivência, sua inocência em um mundo que não lhe havia dado trégua. Ele parecia fascinado por sua pureza, por sua fragilidade. Você é como uma flor rara, Sofia. Precisa de cuidado, de um ambiente seguro para desabrochar, ele diria, e seus olhos fixariam nos dela com uma intensidade que a fazia corar. Um dia, enquanto ajudava Elias a organizar documentos no escritório em casa, ele se inclinou sobre ela para pegar um papel. Seu braço roçou o dela. O contato foi breve, mas a eletricidade entre eles era inegável. Você tem um toque leve, Sofia, mas preciso de alguém com mãos firmes para organizar essa papelada.
Alguém que saiba onde colocar as coisas sem bagunçar. Ele murmurou a voz grave e seus olhos encontraram os dela. Sofia sentiu o calor subir ao rosto. Eu sei onde colocar as coisas, Sr. Elias, e sei ser firme quando preciso, ela respondeu, a voz um pouco mais rouca que o normal. A frase, aparentemente inocente, era carregada de uma ambiguidade sexual que só eles pareciam entender. Ele sorriu, um sorriso lento e calculado. Ah, sei que sim, Sofia. Sinto que você sabe como manusear o que é delicado, sem agredir, não é? Sem deixar marcas desnecessárias. O olhar dele era penetrante, e ela sabia que ele não falava apenas de documentos. A tensão sexual entre eles se tornou uma constante, um jogo sutil de palavras e olhares que permeava cada interação. Nas noites seguintes, as conversas se estenderam para a sala de estar. Elias oferecia a ela vinhos finos, falava sobre arte, sobre viagens. Ele era um homem culto e Sofia, com sua sede de conhecimento, sentia-se atraída pela sua inteligência e experiência. Mas a cada história, a cada taça de vinho, a proximidade se tornava mais palpável. Ele sentava mais perto dela no sofá, seus joelhos quase se tocando. O cheiro dele, uma mistura de colônia amadeirada e charuto, a envolvia. Você é uma boa ouvinte, Sofia, e uma boa companhia. Ele disse uma noite, a mão estendida para tocar o cabelo dela, mas parando no ar, em um gesto de controle ou de convite. Sinto que você entende certas coisas que a maioria das pessoas não entende. Há uma profundidade em você que me intriga. Sofia sentiu um calafrio. É que a vida me ensinou a observar, Sr. Elias, a ouvir o que não é dito. Ele baixou a mão, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade quase avassaladora. Sim, a vida ensina. E o que você observou em mim, Sofia? O que sentiu? A pergunta era um desafio, um convite para ela mergulhar mais fundo no jogo que eles estavam construindo. A sedução sutil se tornava cada vez mais audaciosa. A mente de Sofia estava em turbilhão. Ela sabia que estava em uma encruzilhada. A proposta de Elias, por mais que lhe oferecesse segurança, também a colocava em uma posição de vulnerabilidade. A inocência que ela carregava era um escudo frágil contra a experiência e o desejo dele. Mas, ao mesmo tempo, havia uma curiosidade, uma atração pelo proibido, pelo desconhecido, que ela nunca havia sentido antes. A necessidade de afeto e um teto se misturava a uma estranha excitação pelo poder que aquela situação lhe dava. Ela era, de certa forma, a única que podia dar a ele o que ele queria. Uma noite, enquanto assistiam a um filme na sala, Elias se inclinou e ajeitou o cobertor sobre os ombros de Sofia. Seu braço roçou os seios dela. O toque foi demorado, intencional. Sofia sentiu um arrepio e não se moveu. O filme continuava na tela, mas o drama real se desenrolava no sofá. Você sente frio, Sofia? Ele sussurrou a voz rouca, seus olhos fixos no rosto dela, não na televisão. Um pouco, senhor, ela respondeu, a voz quase inaudível. Ele se aproximou ainda mais. Eu posso te aquecer, Sofia. Posso te dar o calor que você precisa. Um calor que a solidão não proporciona. A frase dele era uma promessa e uma tentação. Ela podia sentir a respiração dele em seu rosto, o calor do corpo dele tão perto. Sofia fechou os olhos por um instante. O conflito era intenso. Ela era órfã, sem nada, e ele lhe oferecia tudo, mas a um preço que ela estava começando a aceitar. A ambiguidade do contrato que eles haviam implicitamente selado se tornava cada vez mais clara. Ela era jovem, inexperiente, mas sentia que ele estava sendo honesto em sua necessidade, tanto quanto ela em sua vulnerabilidade. O senhor disse que teria paciência, ela sussurrou, abrindo os olhos e encontrando os dele. Era um lembrete,
mas também um convite para que ele tomasse a iniciativa, mas de forma cuidadosa, respeitando os seus próprios termos. Ela estava disposta a ir adiante, mas a seu modo, no seu tempo. Elias sorriu novamente, um sorriso de puro entendimento. E tenho, Sofia, tenho toda a paciência do mundo para você. Ele estendeu a mão e gentilmente tocou o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. Mas também tenho muito a oferecer. Conforto, cuidado e talvez um tipo de companhia que você ainda não conheceu. Aquele toque, aquela frase, selaram o que estava por vir. O corpo de Sofia estremeceu sob o toque dele. Ela não recuou. Deixou que a mão dele permanecesse em seu rosto, um gesto de aceitação silenciosa. A noite se aprofundava em Palmeira, e na grande casa do senhor Elias, a inocência de Sofia estava à beira de uma transformação inevitável, em um jogo de poder e desejo que ela estava, pela primeira vez, disposta a jogar. A tensão no ar era palpável, o silêncio eloquente, e a promessa tácita entre eles pairava como uma névoa densa, pronta para se concretizar. O destino de Sofia havia se entrelaçado com o de Elias em uma proposta na encruzilhada, um caminho que prometia segurança, mas também a iniciaria em um mundo de complexidades e paixões que ela jamais imaginou.